Fala, campeão! Seja bem-vindo a mais um No Alvo com Álvaro, podcast dos campeões, sempre com a missão de poder ajudar você a ter mais sucesso na sua vida e nos seus negócios na quarta temporada, cumprindo sempre essa missão de ajudar você a prosperar na tua jornada, no teu sucesso, nos teus resultados. Quero agradecer sempre a parceria da Bem Seguro, corretora de seguros, para você que precisa aí de seguro de auto, frota, empresarial, residencial e consórcio, conte conosco. Da Bem Seguro vai ser uma honra poder deixar a sua vida e seu patrimônio bem seguro. Você é empresário e precisa acelerar as suas vendas? Conheça a Academia dos Campeões, a minha escola de negócios. Acesse a Academia dos Campeões oficial. Vai ser uma honra poder te ajudar nessa jornada e também agora nessa edição contando com o Café do Campeão, café diretamente da Serra da Mantiqueira de Minas Gerais para o Brasil. Café super premium, então para você acelerar e ter mais energia e durante o dia. E claro, a nossa parceira inteira de 2026, Minimal Club, essa marca que eu tenho a honra de usar há mais de 4 anos. Tem t-shirt, camisa polo, camisa social, calça de alfaiataria, tudo que você precisa para estar na estica, no perfil de campeão. Então acesse minimalclub.com.br, use o cupom ALVAROADAM e tenha 7% off em todas as peças da Minimal. Hoje eu tenho a honra de trazer um cara assim, que eu, Álvaro, admiro. Eu estava falando para ele agora. Todas as pessoas que eu trago aqui são pessoas que eu admiro, que têm uma história, que têm uma jornada, que principalmente são pessoas do bem, que transformam a realidade da sua comunidade através do seu negócio. Eu tenho a honra de receber diretamente de Santa Rosa esse cara gigantão que está à frente aí da Desicom, uma empresa com mais de 40 anos nessa caminhada. Meu querido Cássio, uma honra te receber aqui, cara. Uma honra. Obrigado por ter reservado um tempo para estar aqui no Alvo com o Álvaro, no podcast dos campeões, cara. Obrigado você, Álvaro, pelo convite. Um prazer imenso estar aqui em São Luís Gonzaga. Essa terra que eu gosto tanto, é uma região que me traz muitas memórias. A Desicom atende, como você disse, a Desicom tem 40 anos de atividade. Eu fui vendedor, fui coordenador da Desicom e vinha muitas vezes aqui. Temos grandes amigos aqui. Temos clientes, uma carteira de clientes muito grande, não só em São Luís Gonzaga, mas toda a região aqui, né? 16, Roque, Pirapó, né? São Miguel, toda essa região aqui é uma região que a gente tem um carinho imenso, né? Cássio, o que faz, na tua visão, tu estava contando a tua história, a gente vai diluir durante essa jornada, o que faz uma empresa ser perene, cara? 40 anos, 50 anos, 60 anos, porque hoje a gente vê um mundo de velocidade, as empresas, às vezes as pessoas querem ter sucesso de grandes resultados em 2, 3 anos. Qual que é o segredo para ter uma empresa perene? Olha, eu acredito que seja a tua resiliência em especial, né? No caso da Desicom, é uma empresa que ela mescla a tradição, né? Uma empresa consolidada há 40 anos, né? De atividade. Nós temos 28 anos, nós somos distribuidores da Arcor, então a gente traz um know-how, né, de distribuição de alimentos como poucas distribuidoras do interior do estado. Então a gente mescla a questão da tradição, correto? Com uma cultura organizacional de inovação. Então a gente está permanentemente buscando novas tecnologias, novos modelos de gestão, correto? Temos um trabalho muito forte relacionado às pessoas, então a gente tem uma cultura organizacional no sentido de cuidado com as pessoas, né? Somos uma empresa GPTW hoje, Great Place to Work, estamos entre as melhores empresas para se trabalhar, né? Então é uma série de fatores, né, que você une e talvez seja uma das formas de você ter uma receita de uma empresa que perdura por tantos anos. Maravilha, você estava contando no bastidor que você começou como colaborador, foi passando essa jornada, chegou um tempo que você fez a aquisição da Desicom, e aí que eu te pergunto assim, hoje essas empresas que prosperam, que têm 30, 40, 50 anos, ela tem uma cultura muito forte. E Jim Collins fala que a maioria dos grandes CEOs das grandes empresas, elas vêm muitas vezes da base. Ou tu vai crescendo dentro da base, ou um dia tu acaba comprando a empresa. O que tinha na Desicom que tu disse assim, cara, eu quero comprar essa empresa? Onde é que tá as perguntas que eu faço para ti, imagina que a gente está numa mentoria, num MBA de negócios, que eu quero perguntar pro professor o que ele faz
para poder aplicar no nosso negócio também. O que tem ali que fez o Cássio então, eu tenho que ser sincero, porque eu entrei na Desicom com 19 anos. Olha aí. Quando você tem 19 anos, você não tem uma visão estratégica de negócios, né? Mas o que a Desicom aflorou em mim foi uma percepção de potencial que, digamos assim, o meu entorno começou, de certa forma, a perceber em mim características comerciais, de comunicação, de relacionamento com clientes, e eu comecei a gostar daquela atividade. Então eu entendi, opa, interessante isso aqui, né? Eu já havia tido outras experiências quando mais jovem, no sentido de experiências informais, digamos assim. Mas o ponto interessante é que a Desicom foi a primeira empresa a assinar a minha carteira. Olha aí. Então hoje eu sou proprietário da primeira empresa que assinou a minha carteira. Então é uma história bem interessante. O que aconteceu então, Álvaro? Eu entrei em 1999, então eu tinha 19 anos. Uma das coisas que me fez despertar essa questão do empreendedorismo foi quando eu comecei a ver pessoas se desenvolvendo, dos nossos clientes, nas cooperativas, nos supermercados, eu comecei a ter um interesse em estudar. Então, em 2001, eu entrei na faculdade de administração, com 21 anos. E a partir dali, eu comecei a criar uma perspectiva de carreira dentro desse segmento. Mas eu confesso que eu não tinha uma visão de que haveria a possibilidade de um dia eu ser proprietário da Desicom. Essa possibilidade ela era, para não dizer remota, quase impossível. Que a Desicom ela pertencia a uma família, correto? E havia uma filha nessa família que seria a sucessora, Sim. né? Então não havia possibilidade dessa aquisição, primeiro pelas minhas condições financeiras, né? Segundo, por eu não ter sentido no sentido da lógica do negócio. Normalmente são sucessores que assumem, enfim. Dentro da Desicom, eu passei por várias etapas. Então eu passei pelo depósito, eu fui promotor de vendas, né? Então eu abastecia supermercados. Eu fui vendedor, que é account, e cheguei a coordenador. Então nesse período em que eu estava fazendo a faculdade de administração, eu comecei a me destacar na região, vamos dizer assim. Então eu já tinha uma rede de contatos muito boa, compradores dos principais mercados da região, Copatrigo, você está aqui o Feron, em Santa Rosa, Cotri Rosa, Copermil, Benedetti, Zaleski, Horizontina, toda a cadeia de clientes da região. Eu passei a ter um certo relacionamento ainda muito jovem. E isso chamou a atenção de um dos nossos clientes, que na época era o supermercado polivalente, da família Salim. Sim. Da família Salim. Na época, a família Salim estava recebendo o sucessor, que era o Marlon Salim, e que estava assumindo a gestão de compras da empresa. E ele me fez um convite, me fez uma proposta para eu sair da Desicom, assumir o lugar dele, pois ele estaria fazendo um intercâmbio na Inglaterra. Então ele acabou indo um período para a Inglaterra, e a proposta era eu assumir o lugar dele até que ele retornasse. Quando ele retornou, a ideia de que teria um projeto que ele queria criar uma distribuidora. Então a família já possuía um atacado, que era o atacado polivalente, e ele tinha a ideia de criar uma distribuidora. Mal sabia eu, né, naquela época, um jovem de 22 anos, que eu estaria participando de um processo que hoje desencadearia uma grande distribuidora aqui da região, que é a Topflex, Sim. que é a distribuidora da Adams. Na época, se chamava Top Compra. Então eu participei desse processo, aceitei a proposta, saí da Desicom e fui trabalhar no então Top Compra. Então, digamos assim, a minha vida ela se abriu profissionalmente e eu percebi que através da força do trabalho, do esforço, né, da dedicação, eu poderia alcançar os objetivos que eu precisava enquanto filho, enquanto família, né? Eu sou filho de mãe que eu não tive pai presente, né? Então foi minha mãe que me criou. Meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos e eu tive que desde muito cedo ralar, né? E então através dessa atividade eu consegui ver a possibilidade de transformar a realidade da minha família, né? Mas tudo isso foi intuitivamente, digamos assim, não foi algo projetado, né?
Então você vai construindo e as coisas elas vão acontecendo. Quando eu imaginei que eu estava, digamos assim, no ápice digamos, né, da minha realidade, digamos, com um bom emprego, numa excelente empresa dentro de Santa Rosa, surgiu uma oportunidade que transformou literalmente a minha carreira. Em 2006, eu fui indicado por um cliente nosso, que era comprador da Cotri Rosa, para participar de um processo seletivo de uma empresa da Inglaterra, que era a Cadbury Adams, maior fabricante de guloseimas do mundo. Essa empresa, anos depois, fundiu com a Kraft Foods americana, e hoje ela se chama Mondelez International. É a fábrica da Lacta e da Adams, do Trident. Passei na seleção em 2006, saí do Top Compra na época, assumi a coordenação estadual dos distribuidores para o canal supermercado. Então ali foi um salto na minha carreira. Eu fui embora a Porto Alegre, passei a ter, digamos assim, uma vivência a nível Brasil, porque a Adams tinha o escritório da regional em Curitiba, então nós tínhamos convenções em São Paulo, participava de eventos a nível nacional do segmento, então eventos da APAS, eventos da Abras, e aquilo ali me ampliou, digamos assim, potencializou aquilo que eu já vinha percebendo que era uma grande oportunidade, né, que é esse setor de alimentos, em especial voltado para essa linha de guloseimas, que são linhas de alto valor agregado. Fui para a Adams, fui coordenador estadual da Adams, então foi um salto, né, em 2 anos eu como coordenador, realizei o sonho da minha mãe, que era ter a casa própria, comprei uma casa para ela, então foi um divisor de águas, digamos assim, né, e a partir dali o mercado foi se abrindo cada vez mais para mim. Recebi uma proposta da Neugebauer, do Grupo Florestal Alimentos, para eu assumir a gestão comercial dos 3 estados do Sul para o canal distribuidor. E depois assumi todo o canal de redes de supermercado. Assumi a gerência dos 3 estados. Então eu saí de um cargo de coordenação de uma grande multinacional para ir para um cargo gerencial de uma empresa um pouco menor, porém numa função mais estratégica. Então eu assumi a gerência dos 3 estados do Sul, então pude ter a oportunidade de trabalhar em mais uma indústria fortíssima no segmento, e tudo isso foi me capacitando, digamos assim, dentro do segmento de alimentos com foco em guloseimas, né? Grupo Von Par comprou a Neugebauer em 2011. Nesse momento eu estava lá como gerente. Fui selecionado pelo Grupo Von Par, permaneci na estrutura, assumi a gerência da Valérios e da Mumu também. Então eu fui gerente da Neugebauer, da Valérios e da Mumu. E 1 ano depois, o Grupo Florestal, que era o dono da Neugebauer, que vendeu a operação da Neugebauer, me fez um convite para eu voltar e assumir a gestão de 20 estados do Brasil de uma das operações. Então eu tive uma carreira a nível nacional antes de comprar a Desicom. 2014, o então proprietário da Desicom, o Luiz Petri, me procurou. Eu já estava há 8 anos em Porto Alegre e ele manifestou a intenção dele de vender a empresa. E ele manifestou que gostaria muito que eu fosse a pessoa a comprar por conta da trajetória que eu tive dentro da empresa e também fora dela, né? Então eu fui um colaborador que seguiu, né, digamos, né, dentro do segmento, que muitas vezes não é comum, né? Sim. O colaborador às vezes sai, ele vai para outras atividades ou segmentos, não foi o meu caso. Eu fui me desenvolvendo e crescendo dentro da área de guloseimas. E não fez sentido para mim no primeiro momento, pois eu estava nesse desenvolvimento das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, com a Florestal, e no primeiro momento não fez muito sentido eu comprar uma empresa e voltar para Santa Rosa. Passou um pouco dentro daquele semestre, aí no segundo semestre de 2014, passou uns 3 meses, ele me procurou novamente e eu comecei a avaliar essa possibilidade. Para resumir, bati o martelo com ele em outubro de 2014, organizamos para eu assumir em janeiro de 2015, fiquei no Grupo Florestal até o final do ano de 2014.
assumi a Daisycom com a proposta e a visão de transformar a empresa. Então eu entendi que, por ser uma empresa muito tradicional, né, uma empresa com uma carteira de clientes bastante relevante, uma empresa com um contrato com uma grande companhia como a Arcor, correto? Eu agregando todo esse conhecimento que eu tive, tanto na outra distribuidora onde eu trabalhei, quanto nas duas indústrias onde eu trabalhei, eu poderia reposicionar a empresa. E é isso que eu tenho feito durante esses 11 anos aí de gestão à frente da Daisycom. Que maravilha, tu trouxe uma coisa assim, Cássio, todos que eu entrevisto sempre tem muito parecido storytelling, né? Eu vim de baixo, fui ralando, fui estudando, fui me conectando, fui me capacitando, fui tomando porrada, e é muito interessante que as empresas que são perene, que dão certo, se for olhar um padrão comportamental dos empresários, é muito parecido do que aquele que às vezes herda o reinado e acaba fundando o reinado, né? Então, é muito interessante. E a gente está falando de empresas que são mundiais, que hoje vocês fazem negócio. Eu imagino que essas empresas, elas não escolhem qualquer um para fazer uma negociação, porque quando tu chega num lugar, tu chega como Daisycom, tu também traz uma jornada poderosa. Essas negociações, cara, o que eles avaliam de skills, tanto da operação quanto do CEO, para poder assinar um cheque, porque eu acredito que a gente está falando de alguns milhões no meio daí. Exatamente. Então, eles avaliam a questão de estrutura, infraestrutura, né? Então, o primeiro ponto é a infraestrutura. Então, você tem que ter uma estrutura logística, uma estrutura de armazenagem, correto? Adequada ao porte dessa indústria que você vai propor, né, o contrato de distribuição. Aqui na região a gente pode citar várias empresas, né? Até agora há pouco nós passamos aí, são grandes amigos nossos, Steph Bebidas, né? É de Santa Rosa, eles têm o contrato com a Ambev. A Ketten Bebidas tem o contrato com a Coca-Cola. A Daisycom tem contrato com a Arcor. Então você é o distribuidor autorizado para um raio geográfico. Então, por exemplo, quando nós assumimos a Daisycom, eram 71 municípios atendidos. Toda a região noroeste, toda essa região aqui da fronteira, correto? Indo até a região de Três Passos e Palmitim. Há 1 ano e meio atrás, nós assumimos a região norte, Planalto Norte. Então hoje nós estamos em 192 municípios. De 71? A gente deu um salto. Mas como que isso aconteceu? Falando dos skills, né? Então existe a parte de estrutura e existe a parte de mindset, a parte de eficiência comercial, né? Então, o que o distribuidor faz praticamente? Ele fecha o contrato com a indústria ela te concede, né, a marca e a exclusividade desses produtos dentro de uma área geográfica. E o que eles exigem? Armazenagem, logística, financeiro e comercial. Então, toda a equipe comercial é nossa, equipe própria, treinada por nós, correto? Que recebe todo o material da Arcor para que seja uma extensão da indústria. Então, as indústrias elas procuram por distribuidores proativos, que se atualizam, que investem em suas equipes, né? E nos hard skills também, o que na questão da infraestrutura, né? Então, hoje nós não somos distribuidores apenas da Arcor, né? A gente usa a Arcor como referência porque ela é a nossa principal distribuidora. Então a gente é até confundido, né? Muitas vezes fala, chegou o pessoal da Arcor. Né? Então a gente está, assim como da Steffen, chegou o pessoal da Ambev, correto? Então é normal isso, né? Empresas muito tradicionais vinculam a marca ao produto que elas representam ou distribuem, né? A distribuição ela é tal qual uma concessão de veículos, por exemplo, correto? Então, quando você fala a concessionária Volkswagen, concessionária Fiat, é a mesma sistemática. Só muda o produto e muda que o veículo tem loja física. A distribuidora não. Então a distribuidora ela abastece pontos de venda. Quando eu comprei a Daisycom, nós tínhamos uma base de 1.600 varejos atendidos. Hoje nós temos 3.800. Então a gente abastece todo esse varejo, essa gama de varejo, que vai desde mercearias, cantinas de escola, cantinas de universidade, farmácia, padarias, farmácias, redes de supermercado.
cooperativas, que são players muito importantes. A gente atende hoje 14 cooperativas na nossa área de abrangência, né? Então, a Copatrigo, aqui de São Luís Gonzaga, é uma delas, né? Cotrirosa, Copermil, Cotricampo, Cotripal, Cotrizal, Cotrijal, Cotriel, são todos clientes nossos, né? Então, a gente procura preparar a nossa equipe para que a gente tenha a maior eficiência possível, porque onde está o segredo da distribuição, né? É otimizar a estrutura, tanto a estrutura física e logística, quanto a estrutura operacional de pessoas, né? E uma das técnicas que a gente usa na operação é você ter produtos complementares, correto? Então a gente tem diversas fábricas que se complementam, elas não concorrem entre si. Então nós somos hoje distribuidores das massas Barilla, da Itália, né? Então a Arcor é argentina, gigante, correto? A maior fábrica de guloseimas da América Latina, uma empresa que tem 20 mil colaboradores. Ano passado faturou 3,2 bilhões de dólares e uma empresa de capital argentino. Então a matriz fica em Córdoba, porém já tem 3 fábricas no Brasil hoje. A Arcor tem, no Brasil, a Arcor tem fábrica em Bragança da Paulista, em Campinas e Rio das Pedras. E, então nós temos, além da Arcor, as massas Barilla. Nós fechamos um contrato agora com uma empresa suíça que se chama Pinati, que é uma fábrica de barras de proteína. Tem fábrica no Brasil, porém é empresa de capital suíço. E nós temos outras fábricas. Então a gente trabalha com PepsiCo, a gente trabalha com Café Três Corações, a gente trabalha com salgadinhos Bilu, a gente trabalha com linha de bebidas destiladas Buffalo, doces Fronteira. A gente tem uma variedade gigante. Nós somos importadores hoje da linha de vinhos da Mosquita Muerta, do vinho Cordeiro em Pé de Lobo. Então a gente foi entendendo que a vocação da Daisycon não era vender apenas doces. A gente entendeu... É o ecossistema. Exatamente, porque assim, o meu vendedor já está indo no supermercado. Então ele vende a linha da Arcor, ele já vende o vinho, ele já vende a massa. E aonde que tu percebeu isso aí, Cássio, que eu gosto muito hoje, tudo para mim é ecossistema. Então, por exemplo, eu vou dar uma palestra, o cara vai me ver como palestrante, mas daí ele vai ver que eu tenho uma escola, daí ele vai ver que eu tenho um café, daí ele vai ver que eu tenho uma corretora. Onde é que veio isso na tua desse? Veio no sentido de que quando eu comprei a operação, eu tinha que agregar algo. Então, aquilo que ela tinha de bom, eu procurei aproveitar. O que ela tinha de bom? Principalmente a seriedade, correto? Ela tinha a questão de tradição. Ela tinha a carteira de clientes, ela tinha um importante contrato. O que eu posso fazer para desenvolver esse negócio? Onde o Cássio vai contribuir com isso aqui? Aí veio as minhas experiências externas, correto? Então a primeira delas, há 2 formas de uma distribuidora crescer. Eu sempre costumo dizer, horizontalmente, aumentando a área geográfica, por exemplo, ou verticalmente, que é aproveitando aquilo que tu já tem. Então vamos lá, eu tinha uma área geográfica de 71 municípios, tinha 1.600 clientes, eu tinha a Arcor vendendo. O que eu posso fazer para aumentar o faturamento? Coloco mais uma indústria. Tu já tinha acesso. Exatamente, eu já tinha carteira, eu já tinha os caminhões e já tinha estrutura. Então o primeiro passo, o que primeiro surgiu, foi isso. E isso foi fácil de identificar, porque os grandes players que eu atendia, tanto com a Adams quanto com o Neugebauer, nenhum deles operava com uma indústria apenas. Então isso foi um ponto-chave. A outra forma de se crescer, ela é mais difícil e requer mais recurso e requer a chancela das indústrias, que é horizontalmente. Eu estou há 11 anos e meio como proprietário e há 1 ano e meio recém a gente conseguiu esse passo, que foi de nós ampliarmos horizontalmente. Aí como que funciona isso? A gente solicitou para a indústria uma reavaliação de área geográfica. Mostramos os nossos indicadores e a indústria comparou com o distribuidor que tinha na região de Passo Fundo e percebeu que ele não entregava o resultado. Ele era um cara que não tinha foco em Arcor, ele tinha várias outras fábricas grandes e a Arcor tinha uma representatividade menor. E nós temos uma representatividade muito maior, a gente tem um foco muito maior em Arcor. Foi que o processo se desencadeou durante o ano de 24, foi autorizado e início de 25 nós assumimos. Então, aí, a partir disso, nós assumimos grandes players, né? Alguns deles eu citei aqui,
que é a própria Cotrijal, por exemplo, daquela região de lá, Cotripal da região de lá, Master Sonda, Farmácia São João, toda a rede de 1.200 farmácias São João no estado do Rio Grande do Sul são atendidos da Daisycom, a partir de Santa Rosa. Então a gente entrega em 2 CDs, o contrato é conosco. Mas por que ficou com nós? Porque nós temos o contrato de Passo Fundo, e a matriz é Passo Fundo. Então a São João tem uma base em Passo Fundo e um CD em Gravataí. Então a gente entrega nos 2 CDs. Tá? Então a gente conseguiu crescer horizontalmente em base de clientes, que a gente chama de numérica. A gente saiu de 1.600 para 13.800 varejos, e a gente conseguiu crescer também verticalmente com a inserção de novas indústrias. E a Arcor também, né, a gente trata muito forte da Arcor, ela é uma empresa que vem crescendo muito no Brasil. Né? Então, se você, como você já deve ter tido, Álvaro, a oportunidade de viajar à Argentina, você vai perceber que é predominante a marca Arcor, não só no segmento de guloseimas, mas em diversas categorias de alimentos. Né? A Arcor ela é a maior empresa de farináceos, de biscoitos da América Latina. Ela é dona da Bagley, que é a maior fábrica de biscoitos da América Latina. Tá? A Arcor tem a maior fábrica de sorvetes da Argentina. A Arcor é a maior fabricante de conservas da Argentina. A Arcor tem a segunda maior fábrica de papelão de celulose da Argentina. A Arcor tem participação societária em 40 fábricas na Argentina. A maior indústria de lácteos da Argentina, La Sereníssima, 51% das ações pertence ao grupo Arcor. 49% da família Masteggioni, que são os fundadores. A Arcor já é majoritário. Então ela é uma potência. Então a gente não precisa fazer muita conta para entender que ela está aqui do lado e ela está muito, cada vez mais entrando forte no Brasil. E ela tem uma representação, em especial na nossa região norte e noroeste, onde nós temos uma proximidade com a cultura argentina, onde circulam muitos argentinos e muitos brasileiros vão à Argentina. O hábito de consumo dos produtos, ele acaba transcendendo as fronteiras, né? Então tu pega ali o Turron, por exemplo, que é um produto nosso que vende absurdamente, a gente é líder absoluto. Bala Buttertoff, o caramelo Buttertoff é maior. Cara, essa bala, eu vou te contar uma coisa. O caramelo Buttertoff é o caramelo mais vendido do mundo. Ele é exportado para 120 países do mundo, né? A Arcor hoje já tem fábrica na África, América Central. Nós temos o chocolate infantil mais consumido do Brasil hoje, que é a Tortuguita. Né? Nós temos uma variedade de produtos gigante. Né? O que caracteriza o principal forte da Arcor é que ela é uma indústria que atua em diversas categorias. Exemplo, vamos dar um exemplo claro aqui. Né? Você pega a linha de chocolates, por exemplo, Neugbauer é nosso concorrente de chocolate, concorda? Mas a Arcor tem biscoitos e a Neugbauer não tem. Percebe? A Lacta é nosso concorrente também em chocolate, mas a Arcor tem pirulito, bala. A Lacta não tem. Percebe? Então nós temos diferentes... A Arcor produz biscoitos. Então a Isabela é meu cliente, mas a Isabela não produz chocolate. Então a Arcor hoje ela tem uma gama de produtos muito extensa. Entendeu? Então nós temos hoje mais de 400 SKUs no Brasil. Na Argentina são mais de 2.000, para você ter uma ideia. E esses produtos estão vindo para o Brasil. Né? Nós tivemos agora, aí, recentemente, faz um ano, entrou a linha Block, que é uma linha de chocolates, que é uma embalagem amarela de amendoim, chocolate de amendoim, que está assim, um frenesi, ela virou um sucesso. Enquanto as indústrias de chocolate estão tirando qualidade para ter competitividade, tirando gramatura, a Arcor tem o bloco de 300 gramas. Tem o bloco de 140 gramas. Né? Tem as versões pequenas, porém, assim, ela está trazendo inovação. Nós temos um outro produto que se chama Biscuit, que está estourando a venda. O Biscuit Bonobon, nós temos o Bonobon, nós temos a linha de biscoitos da Triunfo. Então, são linhas assim que vendem muito. Né? Então, a gente procura fazer um trabalho de desenvolvimento. Quanto mais conhecidas as marcas, quanto mais desenvolvidas elas se tornam, o consumidor pede e automaticamente a gente vai aumentando a nossa abrangência, a nossa penetração. Tu, Cássio, que está
trabalha com grandes empresas, beleza, a gente sabe que qualidade é uma das coisas fundamentais para se manter no negócio e perpetuidade. O que mais tu acredita que essas grandes marcas constroem? O que elas têm de DNA, de cultura que... Imagina, eu tenho 38, cara, eu conheço o Tortuguita há muito tempo, tanto que esses dias, por incrível que pareça, essa semana, a minha esposa não estava legal, o que eu peguei no mercado? Falei, vou levar uma Tortuguita para ela. O que essas marcas têm, cara, de forte que cai no gosto do povo? Porque são marcas que atendem A, B, C, D, E. Como é que eles enxergam esse Cada mercado, indústria cara? tem uma estratégia diferente, mas por fim elas querem entrar na vida do consumidor, né? A Arcor, ela tem uma estratégia muito clara, que é você captar o consumidor desde a infância, correto? Então a gente tem produto para primeira infância, para adolescência. Por exemplo, o chiclete hoje, mais consumido hoje por jovens, entre na faixa de 10 a 15 anos, é o Plutonita, que é um chiclete ácido que nós temos. Sim, eu sei. Tá? Porque ele é uma febre e ele, ano após ano, né? Esses dias a gente viu um vídeo da Luísa Sonza falando que quando ela ia no colégio ela consumia Plutonita. Então ele a indústria ela tem visões que muitas vezes nós, como leigos, assim, não percebemos, né? Então a questão toda é você captar o consumidor nas suas diversas fases de vida, correto? E gêneros, né? Então você tem produtos que são mais direcionados para criança, para adolescente. Então a Arcor tem o chiclete, o Evitus, a Arcor tem o chiclete Big Big, né? Nós temos o Push, o Plutonita, são produtos para criança. Pode fazer uma pergunta mais claro. Técnica. Vamos misturar ciência e psicologia aqui. Uhum. Tu está falando que eles cuidam beleza, aí o cara vai estar com 20, com 30 anos, eles podem comprar outras marcas. Vai comprar Buttertoff, ele vai migrando. É isso que eu quer dizer, cara. Há um estudo psicológico em cima disso aí, nesse olhar, porque, por exemplo, assim, o cara comia Tortuguita e o Evita, eu desde criança me lembro disso aí, né? E aí a empresa vai construindo coisas para você com 20, com 30, com 40, o quanto tem associação psicológica nisso aí, cara? Levando a bola. Nós não temos assim, eu não tenho propriamente os dados que dizem respeito a isso, né? Mas a gente observando todos... Deve ter uma coisa inconsciente que eu deve acredito travar que sim, ali. né? Claro que o Brasil hoje ele é um país que tem, digamos assim, todas as principais indústrias estão presentes, né, no portfólio dos supermercados. Então, cada vez está mais difícil você conquistar a fidelidade do consumidor. Então é difícil você imaginar que um consumidor vai consumir só uma marca de chocolate. A gente nem acredita mais nisso. Então a indústria até nisso ela já se atentou. Ao mesmo passo que ela tem que construir categorias que vão para todas as faixas etárias e diferentes gêneros, ela também se atenta pela inovação, diversidade. E a Arcor tem feito muito isso. Então ela opera muito também essa questão, você está querendo entrar numa questão psicológica, de você oferecer algo novo, de você oferecer algo diferente. Então, por exemplo, agora a Arcor lançou faz poucos meses um produto que se chama Bonobon Supreme. Uhum. Cara, igual o Ferrero Rocher. Mas assim, para não dizer que é igual, já tem gente dizendo que ele é melhor. Ele é mais macio dentro, tem recheio de avelã. Então, assim, ela vem trazendo, entregando alternativas diferentes ao consumidor. Chocolate com sabor de pistache, entendeu? Só nós temos. Então, nós temos hoje Bonobon pistache, nós temos o Block pistache, né? Nós temos o Block avelã. Ela vai criando contextos diferentes, né? Foi lançado agora esse mês o biscoito Tortuguita Black, para fazer frente ao Negresco, ao Oreo, entendeu? Eles fazem a leitura do mercado, entram com um produto tão com às vezes superior para... Às vezes ela olha exatamente o que o mercado está procurando e às vezes ela surpreende com alguma coisa totalmente inovadora, correto? O Block é uma coisa que surpreendeu ao mercado. Não havia nada no mercado. E onde é que tem aqui? Em São Luís? Todo deve ter em vários pontos de venda, com certeza. Eu não vou fazer injustiça, porque logo eu vou lembrar dos mercados maiores, são clientes nossos aqui. Mas aqui em São Luís nós temos hoje, nós devemos ter mais de 50 clientes ativos, né? Com padarias, restaurantes, cantinas. É muito forte o nosso trabalho aqui. Maravilha. Não só em São Luís, quanto na região. Então, assim,
A indústria, ela procura se inovar, né? Então, quando você pega uma bala Buttertoff, um caramelo Buttertoff, tem os sabores tradicionais e tem os sabores de inovação. O mercado está indo muito para o lado de 70% cacau, por exemplo. Então, tem a Buttertoff, cacau, a black, entendeu? Tem pistache, correto? Então, tu vai puxando sabores da moda, tu vai tentando. Uma parte da venda é base, e outra parte é inovação. Então, tu procura ter essa dinâmica, digamos assim, a seguir com aqueles teus produtos que são fortes, digamos assim, que te mantém uma base de faturamento, e você vai procurando acertar em inovação, né? Sensacional. Eu vou fazer uma vírgula. Tu tava conversando, obviamente fiz meu dever de casa, fui estudar mais a Daisycon, como é que ela operava, e é muito interessante vocês serem a empresa hoje GPTW, né? E eu te acompanho, eu vejo que você treina muito time, cara. Eu sei que não é qualquer empresa que se torna, tem índice, tem dados, tem métricas que as pessoas analisam. Só que, ao mesmo tempo, Cássio, te trazendo agora hoje como mentor, como palestrante, infelizmente, assim, de 100 empresas, 2, 3 investem em pessoas. Para ti, como CEO, cara, o quão importante e relevante você, quando faz teu planejamento financeiro, pensar assim, eu vou destinar isso aqui para treinar time, que não foi do nada que vocês conseguiram esse selo, porque eu sei que é bem desafiador de você conquistar. O quão para vocês hoje é relevante o capital humano dentro da Daisycon? Então, assim, ó, eu quando falo de investimento, eu não só falo de investimento financeiro, tá? Porque mesmo uma empresa pequena, a Daisycon era uma empresa pequena, ela vem crescendo. Uma coisa é você fazer vista grossa a esse tema, outra coisa é você trabalhar com as ferramentas que você tem. Então, por exemplo, nos momentos em que nós temos menos recurso, a gente procura pratas da casa. Hoje, por exemplo, eu tenho um excelente treinador lá, que é o Gil Fener, é um cara que tem um trabalho constante com a gente. Ontem, por exemplo, ele estava em Erechim treinando um vendedor nosso. E ele é um terceirizado, que dá palestras, dá treinamento de comportamento humano. Ele é um exemplo. Temos uma outra profissional que trabalha conosco, que é a Andrea Becker Ferreira, que ela é a responsável pela GPTW na região noroeste. Minha colega na CISAP também, nossa diretora. Então, não são assim investimentos pesadíssimos em grandes palestrantes de fora, nada disso. A gente procura trabalhar o nosso time, eu mesmo dou treinamento para o time, os gestores nossos internos também procuram capacitação. A gente faz também treinamentos fora, né? Por exemplo, nós temos Santa Rosa, a GH Escola de Negócios. Em janeiro, por exemplo, fomos um outro consultor que nós temos, que é o Marcos Volney, que é o nosso consultor contábil financeiro. Eu paguei o curso para ele, fomos fazer o planejamento estratégico da Daisycon 2026, correto? Já fiz outras imersões de IA, enfim, é uma ferramenta são ferramentas muito boas que a GH Escola de Negócios possui. Então a gente procura trabalhar possibilidades próximas de nós, não a custos exorbitantes, né? A gente não tem esse processo na Daisycon, mas a gente sim entende que há formas de você trabalhar isso aí de forma permanente. Uma das decisões que eu tomei, né? Primeiro que há 6 anos nós construímos um novo centro de distribuição. A estrutura que nós tínhamos, né, como eu disse antes, a Daisycon ela era uma empresa muito tradicional, sólida, porém ela tinha uma estrutura mais antiga, talvez não tão adequada ao posicionamento que eu queria colocar a empresa, né? Expansão de área geográfica, por exemplo, provavelmente a indústria não teria me dado a concessão se eu não tivesse a estrutura que eu tenho hoje. Há 6 anos atrás, a gente investiu nessa estrutura. Quando essa estrutura ela não foi construída a partir de uma coisa física, ela foi construída a partir de um modelo de negócio, correto? De uma cultura organizacional que preservava as seguintes questões, né? A gente focou bastante em ESG, então a gente olhou a parte de cuidados com o meio ambiente, então toda a estrutura ela foi adequada para energias renováveis. Então hoje a gente tem 70 mil litros de aproveitamento de água da chuva, reservatórios, nós temos usina fotovoltaica, a gente opera 100% com energia renovável. Nós só operamos com empilhadeiras elétricas, a gente não opera com empilhadeira a combustão, apesar de uma empilhadeira elétrica custar 2 vezes, ou tu tem a cultura ou tu não tem. Sim. Entendeu? A gente tem a questão da governança
corporativa, a participação de resultados, metas, né? A questão de envolvimento com a comunidade, que é um dos pilares do ESG, correto? Que a gente chama de Give Back to Society, que é a empresa devolver à sociedade um pouco daquilo que ela recebe. Então a gente tem isso muito presente. E isso vai respondendo a tua pergunta. A maneira que vão aparecendo treinadores lá dentro da empresa, voluntários, ela intrinsecamente vai surgindo. Então eu não tenho uma estrutura hoje ou um recurso X alocado a isso. Eu tenho um envolvimento muito forte com universidades, com a comunidade, com as associações representativas, com as feiras. Então a gente participa de num ambiente, num ecossistema, digamos, empreendedor, onde a Desicom está inserida. A gente é aberto a universidades, então a gente tem sala de treinamento, a CETREM já teve treinamentos lá, a FEMA, inúmeros treinamentos, o IFE, a Unijuí, a CISAP, entendeu? Jovens empreendedores da CISAP, nós somos apoiadores. Então a gente é patrocinador, por exemplo, do programa Jovens Empreendedores da CISAP. E eu tenho todo aquele grupo ali, eventualmente, ao nosso acesso. Então, a partir do momento, por exemplo, inclusive aconteceu essa semana, onde um dos jovens apresentou uma ferramenta tecnológica para a CISAP e eu me interessei por essa ferramenta para a Desicom. Entende? Então, você estando dentro do ecossistema, né, você acaba, de alguma forma, se desenvolvendo, ajudando, de certa forma, a todo o ecossistema, a comunidade, e, ao mesmo tempo, a tua empresa, estando inserida nesse ecossistema, ela vai se desenvolver. Né? Eu tenho uma metáfora bem chula, digamos assim, que eu costumo usar, que nos negócios, tu pode escolher se tu quer caçar as borboletas, correto? Fazendo uma analogia ao dinheiro, ou se você quer plantar um jardim para o dinheiro vir até você. Eu uso a técnica do jardim, entendeu? Então, demora mais. Só que ele tem um resultado mais duradouro, entende? Então, você atraindo talentos, dando visibilidade para a tua marca, para a tua empresa. Então, você é uma empresa benquista, bem vista, os clientes querem ter o teu produto, ao invés de ter o produto de uma marca qualquer que não ajuda nada, eles começam a ver uma compreensão de que aquela marca ela é importante, ela é pertencente à nossa região, está aqui, né? Então, se a gente consumir esses produtos, está ajudando a região. Então, todo esse trabalho, a gente não fica expondo isso, mas a gente trabalha de uma maneira orgânica e tudo isso vai acontecendo. Né? Tu trouxe uma coisa, Cássio, quando eu comecei com a parte de palestra, quando nós fundamos a academia, me lembro até hoje de uma frase, uma pergunta, na verdade, se a tua empresa deixasse de existir hoje, que falta ela faria para o mundo? Essa foi a pergunta, assim, que há 3, 4 anos. Hoje, dentro da academia, esse dia nós fizemos uma imersão aqui em São Luís, a gente deu 2 ingressos para jovens de 18, 19 anos que querem empreender, que querem crescer. Agora, essa semana, ele me mandou uma mensagem dizendo: Álvaro, nós batemos os primeiros 10 mil da nossa carreira. Me mandou um áudio extenso. Obrigado por vocês terem nos dado 2 cadeiras para estar no evento de vocês. Nós, via Bem Seguro, cara, tanto nós aqui quanto as outras Bem, a gente devolve, faz evento para a comunidade. Eu, Álvaro, tenho um braço muito forte com jovem, né, cara? Já foram uns 60 mil jovens que assistiram a palestra, tu poder apoiar. E aí tu trouxe uma coisa assim, ó, pegando o gancho pra gente costurar. Harvard fala que para tu ser filho tu tem que ser generoso. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, que me fez eu estender o convite pra ti, eu te falei, né? Eu primeiro pergunto quem é essa pessoa, depois o que ela faz. Cara, tu tá na diretoria, aí tu tá com a gurizada, aí tu tá no evento, tu tá na semana acadêmica, e eu sei que tu tem uma agenda. Por exemplo, hoje a gente está gravando o podcast, tem mais 2 eventos. O quanto isso parar o teu tempo, porque é o mais precioso que nós temos para dar alguém. Tu percebe que essa generosidade apoia todo o crescimento, tanto do Cássio quanto da Desicom? Primeiro, assim, tu tem que ter isso espontâneo, né? Essa é a primeira coisa, né? Então tu tem que fazer isso porque você gosta, correto? Você tem que ter o prazer em servir, correto? Ele é uma maneira de pensar, uma maneira de agir. Então, não é algo que você
planeja. Talvez hoje, com a maturidade, com as experiências, eu consiga fazer toda essa leitura que eu estou fazendo agora aqui para você. Mas quando você começa como voluntário, é uma iniciativa pessoal em querer ajudar, né? Em Santa Rosa, a gente trabalha muito forte essa questão do colaborativismo, tá? A gente tem, hoje eu sou presidente da CISAP, já estou me encaminhando aí para o final da gestão, final de 26 termina a minha gestão. Eu fui 3 vezes vice-presidente de comércio da CISAP, eu não escolhi ser o presidente, eu fui escolhido pelo CCP, que é o conselho dos 14 ex-presidentes. Antes de estar como presidente da CISAP, eu fui presidente da Agência de Desenvolvimento. Eu fui 3 vezes diretor do Rotary Club Santa Rosa Cultural, fui presidente do Baile do Baltazar, fui presidente de captação da FenaSoja, fiz parte do CCP, que é do Conselho da FenaSoja. Então tudo isso eu faço porque eu gosto, entende? Porque é algo em mim, eu gosto de ser colaborativo, correto? Então eu tive uma infância muito difícil, onde minha família era pequena, não tive pai, e a gente teve que ralar, e talvez eu gostaria que algumas pessoas tivessem feito por mim o que eu faço hoje. De fato. Entendeu? Então hoje, quando eu vejo um jovem hoje e eu posso dar um direcionamento, eu procuro fazer, procuro dar oportunidade para jovens trabalharem lá na empresa, procuro nas falas estimular os jovens, né? E lembrando, talvez remetendo a uma experiência que eu passei na infância que talvez não foi das melhores, né? Mas é como se a gente pegasse, vai também alinhado, é como se nós pegássemos toda aquela dor que a gente passou, porque eu também não vivi com meu pai, e nós transformasse isso no amor e nossa proporção. É possível, né? Eu hoje não trabalho pelo dinheiro, absolutamente. Quem me conhece sabe disso. Sabe, eu trabalho pelo propósito, definitivamente. Para mim, absolutamente, parece clichê, mas é real. Tipo assim, para mim, eu abri mão de um cargo nacional, tendo uma alta remuneração, para comprar um pequeno negócio. Então eu arrisquei, poucas pessoas fariam isso. Eu fui pelo propósito de transformar algo, eu não fui, se fosse pelo dinheiro, eu tinha ficado onde eu estava. Correto? Tanto que tu eu falou, abri né, mão. Tu tirou de 16 para 40 colaboradores. Exatamente. Né? Não, justo. Eu abri mão de um cargo nacional que eu tinha na Florestal Alimentos para comprar uma pequena distribuidora que eu tinha a intenção de transformá-la, né, e que até hoje estou ali buscando e ralando num cenário econômico nada fácil, desafiador, mas que a gente vem crescendo e vem batalhando e persistentemente procurando crescer. Mas eu gosto muito, Álvaro, dessa ideia de entender que não existem vidas separadas, digamos assim, né? Então não é você e tua esposa, o Álvaro da Bem Seguro, o Álvaro palestrante, não, é só uma pessoa. Então a gente escolhe a maneira de viver. Então tu pode ter uma empresa e tu pode ser um cara, digamos assim, recluso, digamos assim, que não se envolve com a comunidade, ganha dinheiro, mas tu não quer que ninguém participe, né, do teu negócio, você também não está interessado no que está acontecendo ao teu redor, é uma escolha, né? Ou você pode entender que existe algo além de ganhar dinheiro, né? Onde você pode transformar a vida de pessoas, você pode transformar a vida de uma comunidade, você pode transformar a realidade daquela empresa, né? E isso sim, eu acredito que é um grande sentido de ser humano, né? De você crescer, se desenvolver, né? A gente cansa, tem agenda lotada, tem dias que a gente quase não entende por que está fazendo tudo aquilo, né? Mas nós estamos aqui para passar por isso, né? Por evoluir, por passar por provações. Não é para o ser humano não foi criado para viver na zona de conforto. Não existe isso, na verdade, né? E a gente tem, talvez, muitas vezes, como nosso modus operandi, a coisa de menor esforço, correto? E você tem que se desafiar e procurar melhorar. Não por ninguém, né? Por ti mesmo, porque tu gosta, porque tu quer transformar, porque tu sente prazer em ver essa transformação. Porque é um privilégio tu poder fazer parte dessa transformação, né? Então eu trabalho muito isso, né? Esses dias até lá na empresa nós estávamos comentando, cara, eu não sei. Daí eu falei assim, olha, daí eu até brinquei assim, eu não sei se eu vou ganhar dinheiro, mas eu vou ser um cara realizado, entendeu? Então, infelizmente, né, no país onde nós vivemos, de fato, rentabilizar uma empresa é algo que é
é dolorido, né? Você rala, né? Taxa de juros segunda maior do planeta, Cara, carga tributária absurda. Então, assim, você é um herói, né? Que somos muitas vezes taxados como você, os cara, bandidos. tem horas que é só você que acredita, entendeu? A gente trouxe agora em maio, durante a FenaSoja, o Daniel Randon. Baita, A cara. gente fez um almoço de ideias com uma dupla fortíssima, que era o Paulo Guedes, o ex-ministro Paulo Guedes, e o Daniel Randon. O Daniel Randon é hoje proprietário da Randon Corp, presidente. O pai dele, o seu Raul, fundador. Hoje eles têm 22 mil colaboradores, dos quais 3.800 são fora do Brasil. E uma hora o Daniel fez uma menção que ele falou que era uma frase do pai dele. Ele dizia assim: se eu fosse consultar e agir sempre ouvindo o meu conselho, né, ou a diretoria financeira, eu não teria até hoje aberto a segunda fábrica. Entendeu? E hoje eles têm dezenas de fábricas. Então, o que ele quis dizer com isso? Eu tenho uma frase que eu tenho um grande amigo meu, o presidente do CCP da FenaSoja, hoje o Marco Servati, foi o presidente agora da última FenaSoja. Segundo ele, foi eu que criei essa frase. Eu falei espontaneamente numa aula dele, ele é professor na CETREM, que eu digo que empreender é um estado de espírito. Eu saí com essa, eu não sei se tem pai a frase, eu não sei, eu sei que eu tenho para mim. A vida é um empreendimento. E de fato é, porque assim, empreender é um estado de espírito. Por quê? Porque às vezes foge completamente à matemática. Isso que o Daniel Randon falou, ele fez menção ao intuitivo do empreendedor. Então, vai ter horas que a matemática não fecha. Mas tu acredita. Eu acredito. Entendeu? Eu vou transformar, eu vou crescer. Não, mas não pode, a taxa de juros. Tu é louco, isso aqui não vai dar. Não. Como tu vai construir? Cara, esses dias pintou, tu falou. Como tu vai avançar? Eu acredito, entendeu? E aí, cara, isso só tem uma explicação. É um estado de espírito. Não é uma conta matemática, né? Então, o empreendedor, ele sofre muitas vezes solitário, né? Ele, né? Num país como o nosso, onde você não tem incentivo nenhum dos governos, né? Vamos falar de Estado, né? Estado democrático, tipo, que seja a nível estadual, federal, que seja, você não tem esse incentivo, correto? Então, carga tributária absurda, você tem ali vai captar para botar o teu negócio, para investir, é um juro impagável, absurdo, né? Quer pagar bem teu funcionário, mas tu fica 3, 4 vezes mais caro. Se você pegar uma taxa de juros mais um spread ali, ao ano é 25%, 4 anos você dobra o capital. Isso não existe em lugar nenhum do planeta. Então isso está errado, correto? Agora eu já faço uma analogia à atividade que eu tenho dentro da CISAP, que a gente representa 600 empresas, e a gente vê o que está acontecendo, né, no mercado, né? Então a gente sofre. Mas o empreendedor vive um estado de espírito. Então está acontecendo um vendaval, um temporal, que for, ele acorda, continua acreditando, e vai de novo, e vai de novo, e vai de novo, né? Tu sabe que todos os empresários que eu conversei, cara, 99% pensam. Eu fui um dia eu parei na frente da corretora, nunca tinha construído nada de obra, assim, eu falei, meu amigo, cara, no que eu fui me enfiar? E se esse troço não dá certo? Já parou alguma vez assim, meu Deus, Sem dúvida, inúmeras vezes, né? Em especial quando eu abri mão, né, como eu disse antes, um cargo de gestão numa indústria para empreender. Acho que não tem empresário que não tenha, um belo dia, tido essa ideia, né? Quando a gente pega aí países de primeiro mundo, você pega aí os Estados Unidos, por exemplo, e você é um cara que tem... O que é um empreendedor? O cara que tem uma visão, correto? O cara tem uma visão, o cara tem uma estratégia para chegar a um determinado resultado, o cara implanta um negócio e sai comercializar, produzir aquele serviço, aquele produto. Num país sério, como, imaginar os Estados Unidos, Canadá, você tendo essa visão, você estando disposto a colocar a tua energia naquele negócio, você acertando o produto, cara, o resto, você tem tudo, cara. Você tem uma taxa de juros de 2% ao ano, você tem uma carga tributária de 6%, então você consegue. No Brasil, você tem que ter a visão, a disposição de empreender, um capital absurdamente caro, correto? Uma carga tributária absurdamente elevada, não tem estímulo nenhum para empreender. Então, o que resta
é o empreendedor se auto-motivar, correto? E encontrar, de alguma forma, uma cadeia de apoio. Então, talvez tudo isso que eu citei aqui, num local exitoso, talvez num país de primeiro mundo, não surta tanto efeito. Talvez lá não seja tão importante as empresas terem essa participação, como eu disse antes, porque já que você não encontra, muitas vezes, apoio no Estado, né, ou de outras instituições que deveriam apoiar, você acaba encontrando uma rede de apoio nos teus clientes, na tua comunidade, correto? Porque aqui no Brasil é aquela coisa, não é que tá ruim para ti, vai estar ruim pro todo, não é? Porque... Economia. Exatamente. E tu... Eu lembro até hoje, cara, no passado eu tava num evento chamado Varejo 360, e o Richard, que é o fundador da Aramis, ele falou que na pandemia tudo parou, aí veio China, Shine e tudo mais, e o que eles fizeram, cara? Ele e os 3, 4 maiores grupos de varejo na época, não recordo os nomes, eles fizeram um grupo no WhatsApp e do tipo assim, tá, beleza, como a gente vai se apoiar? É a mesma coisa que... E esse é o mindset do brasileiro, cara. Como que a gente ajuda? Como que a gente apoia? Como tá ruim pra ti, o que eu posso fazer por ti? Que conexão eu posso fazer por ti? Desde que tu vá em busca disso e plante isso, né? Exatamente. Porque antes de você buscar ajuda, você tem que se dispor a ajudar. Então, normalmente as pessoas, todo mundo quer ajuda, mas ninguém quer ajudar. Entendeu? Então aí que vem os clubes de serviço, entra as entidades representativas. Então, no momento que tu se coloca à disposição da comunidade, muitas vezes esse apoio acaba vindo de alguma forma ou outra, né? Seja através de consumo, seja através de reconhecimento da comunidade, enfim. Então, eu acredito que essa força do colaborativismo, ela é muito importante, em especial, né, em regiões como a nossa, né, ou num país como o nosso, em que o empreendedorismo não é incentivado, né, literalmente. Não é para amador. Exatamente. Sensacional. Cássio, a gente está indo se encaminhando para o final do podcast. Tem sempre algumas perguntas que eu faço para os meus convidados. O que você acredita que hoje, são 2 vieses, o que tu acredita hoje? Quais são as atitudes que fazem um negócio ruir do empresário? E depois, assim, quais são as 3, 4 atitudes que faz, ou mentalidade que faz o negócio prosperar? Primeiro a gente fala da desgraça, depois a gente fala do futuro. Quais são as atitudes do empreendedor, cara, que vai a fundo? Eu diria assim, a principal atitude de não acreditar, de não dar certo, é você não acreditar e não investir no teu próprio negócio. Eu acho que essa aí talvez seja hoje a atitude assim que, se você mesmo não acredita no teu produto, no teu negócio, e por incrível que pareça, muitas pessoas não acreditam, né? Eu acho que isso pode te levar à ruína. O brilho no olho ainda é válido no olhar? Sem dúvida nenhuma, né? Você ter paixão pelo que você faz, escolher algo que você acredita, algo que você gosta, vender algo que você entregue, né, o que tu tem de melhor, né? E as características positivas são o inverso disso. É procurar entregar excelência, qualidade, correto? Agregar valor no sentido de fornecer algo mais, digamos assim, talvez esse exemplo que nós usamos antes é participar da comunidade, estar presente na comunidade, né? Se colocar como uma empresa colaborativa, disposta a contribuir com o ecossistema. Eu tenho muito na minha mente assim que você tem que primeiro se doar para receber, entende? Não existe outra forma, né? Você não consegue hoje, num mercado tão competitivo, agir de uma forma diferente. Então, tu ser uma empresa que entrega qualidade, tu ser uma empresa que entrega colaborativismo, prestatividade, uma empresa agregadora, seja de que forma for. Então, por exemplo, se você tem uma empresa, abra para os estudantes visitarem a tua empresa. Talvez você não possa imaginar, mas um menino lá, carente, correto? Que nunca entrou numa empresa, tu pode estar sendo uma inspiração para ele, né? A gente tem exemplos ali na própria CESAP. Nós temos hoje 10 programas de núcleos, né? Nós temos um programa que chama Decola, que são para os alunos de segundos anos de escolas públicas e privadas.
Então, esse ano foram 8 escolas, né? Ano passado, a escola vencedora foi uma escola pública do interior, da linha 15, tá? A escola Nedel. Então, esse ano foi a Escola da Paz. A gente leva esses alunos a um hackathon, onde eles se desenvolvem, toda a capacidade deles de empreender, eles criam um projeto dentro de um tema que é passado para eles, eles têm módulos de treinamento sobre empreendedorismo, e ao final, aquele que tiver as melhores notas no hackathon, os melhores, vão para uma imersão em Porto Alegre, no Instituto Caldeira e no CIE. Então a gente coloca 2 ônibus. Esse é um exemplo. Então, assim, a gente fomenta através dos jovens empreendedores, através do núcleo das mulheres. A gente tem o Agromove, o MOVE, que é um programa de mentorias. Nós temos agora o núcleo das MEIs. Então nós temos diversos programas e núcleos, almoço de ideias, onde a gente traz grandes lideranças para tratar de temas de desenvolvimento da região, lideranças políticas, empresariais. Então, eu respondi a tua pergunta no seguinte sentido: a tua empresa pode fazer isso. Pode ser uma pequena empresa, mas de alguma forma ela pode se inserir na comunidade, ajudando alguma entidade, sendo participativa. Eu acredito muito nesse caminho, né? Nós fizemos aqui, Cássio, em São Luís Gonzaga, o Startup Weekend, né? O 2023-2024, eu enlouqueci trazer esse negócio para cá, não se acontecia nada em São Luís. Uhum. E a gente fez 3 edições do Startup Weekend, a gente está na 4ª edição da nossa imersão de negócios, porque eu acredito, cara, que antes de eu querer transformar o mundo, eu preciso transformar o mundo que eu estou. Exatamente. E tem uma pergunta, cara, que lá um terapeuta me fez há uns 3, 4 anos atrás, que ele disse assim: que história tu quer que as tuas filhas contem de ti no teu velório? Sabe? E aí ontem a minha filha perguntou assim: pai, o que tu vai fazer amanhã de manhã? Eu falo: o pai vai trabalhar, vai gravar podcast, né? Se eu vou, e às vezes eu vou viajar, Cássio. Agora, semana passada, eu fiquei a semana inteira fora palestrando, e as gurias chegam pra mim e dizem assim: pai, eu sei que tu vai lá ajudar a formar mais campeões, né? Eu te falei desse menino, cara, eu sempre trago o nome do Caleb. Eu conheci o Caleb vendendo paçoquinha no Farol. Ele fez um pitch em 1 minuto. Cara, um pitch estruturado, com storytelling e tudo mais, e eu cuidava ele, o discurso dele, e cuidava o relógio, né? Que a gente que gosta de inovação cuida disso aí. Eu falei pra Leia, Leia, vamos dar uma volta, e eu quero escutar esse menino. Ele fez o pitch, era o Pix da confiança, então tu levava o produto, podia pagar ou não pagar. Aí eu chamei ele aqui no escritório e falei: cara, eu quero te dar mentoria. Ele disse: cara, mas eu não tenho grana. Eu falei: não, só faz o que eu tô te orientando. Resumindo, hoje ele faz parte daqui da Bem Seguro, o nosso parceiro, nosso colaborador. Olha só. É um cara que nunca foi para Porto Alegre, agora em agosto a gente vai levar para conhecer a FEComércio, e aí eu falo para ele: cara, sai da ilha. Então, assim, se hoje me fosse, cara, minhas filhas fossem contar uma história, elas bacana. É sobre isso. Olha só. E aí é uma coisa muito interessante, tu convive com vários empresários. Quando o cara entende o nível de relevância que ele tem, o poder que ele tem, não é financeiro, né? Mas o poder que ele tem de transformar o ecossistema dele, e ele faz isso. Eu tenho um outro grande amigo meu, Anderson Dill, sempre é um dos maiores mentores de startup. Cara, o Anderson, multimilionário já. E eu falei pra ele: por que tu para a tua agenda durante o dia inteiro pra escutar uma startupzinha? Ele disse: cara, porque um dia fizeram isso por mim. E o que eu faço hoje com os jovens, nessa parceria, eu penso assim: cara, será que daqui a 15, 20 anos alguém vai estar fazendo pelas minhas filhas? E a vida é sobre servir. Né? E a gente fechando esse bloco, né, cara, qual que é a missão de vida do ser humano? Jesus já disse: ama ao próximo. Como? Usando os teus talentos. Exatamente. Cara, Cássio, o que tu diria pro Cássio de 10 anos atrás? Olha, eu diria assim, talvez pegando um pouco da tua última fala, tu não imagina o poder de transformação que tu tem em ti, né? Porque toda pessoa tem esse poder, né? Então tu tem que acreditar e se desenvolver. Eu vivi uma infância muito pobre, né? Então o primeiro passo tu tem que acreditar. Seguindo o caminho do bem, correto? Fazendo as coisas de uma forma sempre correta. Então, momentaneamente, alguma coisa pode sair errado. Mas ao final, né, vai dar certo. Então, faz as coisas corretas, faz as coisas com honestidade, faz as coisas acreditando em Deus, né, que vai dar certo. Acreditar no teu potencial de transformação. Todo ser humano é único, né? E a gente tem um poder gigante dentro de nós. Então, quando a gente é jovem,
em especial talvez um jovem que não tenha, né, um recurso, como foi o caso desse colaborador que tu acabou de citar, talvez nem ele imaginava que ele teria um poder ou um talento, né, de transformar, digamos assim, um ambiente de negócios, enfim. Então eu acho que o primeiro passo é isso. E um dos grandes defeitos do ser humano talvez é em não observar ao seu redor o talento das pessoas, né, o brilho das pessoas. Então existem pessoas, muitas vezes, que não têm acesso. Por isso que eu comentei com você antes, às vezes uma ação de tu trazer jovens de uma escola pública para dentro da tua empresa. Para ti, talvez tu não vai imaginar que é um passeio, correto? Mas talvez um daqueles jovens ali no meio pode fazer ele mudar toda a concepção dele. Porque ele não tem acesso a isso, ele não tem uma família que tem uma empresa. Ele não tem ninguém que vai apresentar uma empresa para ele. Então, tanto as pessoas quanto as empresas, em especial, elas têm um grande poder de transformação, né? Então, que usemos o poder de transformação das empresas para transformar a vida das pessoas. Sensacional. E pro Cássio, daqui 10 anos, o que você tem para dizer para ele? Porque esse vídeo vai ficar no YouTube, viu? Daqui 10 anos... Daqui 10 anos vamos lá olhar de novo. Tipo, continue fazendo o correto, continue acreditando na tua capacidade, na transformação. Não desista, mesmo cansado, muitas vezes, acredite que tu vai conseguir chegar no teu objetivo. Que maravilha. Agora, na lente da verdade lá, o que a Bruna significa na tua vida? É forte. Ao lado de um grande homem sempre haverá uma grande mulher. A Bruna é minha noiva, né? Eu amo ela, tá aqui do meu lado me acompanhando, né? O Álvaro não perdeu a chance, né, de dar uma alfinetada, né? Então ela tá aqui, acordou cedinho comigo hoje, 6 da manhã, para estar aqui em São Luís Gonzaga, minha apoiadora, minha parceira, né? Estamos juntos aí, um apoiando ao outro. Ela também trabalha nessa área de empreendedorismo, faz administração de empresas. Então, sem dúvida, é a pessoa que eu quero que esteja ao meu lado aí para todas essas conquistas do futuro. E é interessante, a Bruna que está aqui, né? Só tem uma pessoa na Terra, tirando Deus, que vê a gente chorar, que vê a gente sorrir, que é a pessoa que está perto. O Napoleão Hill fala no Mais Esperto que o Diabo, que um homem alinhado, um homem poderoso alinhado, uma mulher poderosa, nem o diabo destrói. Não é o diabo diabólico que a gente conhece. Mas quando tu cria... agora há pouco minha esposa estava sentada aí, eu perguntei para ela assim, por que tu acha que isso está acontecendo hoje? Por que tu acha que eu estou entrevistando o Cássio? E ela parou e pensou, eu falei, tu lembra quando eu cheguei pra gente abrir a corretora e você falou que não ia me apoiar? Eu entendo teus medos. E aí na segunda vez que eu cheguei pra ela, eu falei, Leia, o Rodrigo falou pra gente abrir, o que tu acha? Tô dentro. E aí, esse é o poder, Bruna, de uma mulher do lado, cara, sabe? Ela que ajuda, tá escutando aí, amor? Entendeu? Então, é isso que é uma base, cara, pra gente fortalecer. E o mais bacana, cara, que eu aprendi, que o homem de verdade, ele fala uma das coisas mais incríveis. Ele enobrece a pessoa que está do lado dele. Então isso é uma das coisas, assim, que também fez, eu falei, cara, eu preciso trazer o Cássio porque eu acompanho essa jornada de vocês. E a última pergunta, Cássio, o que é, ou quem é, e o quão é relevante Deus na tua jornada? Tudo. Eu sou suspeito para falar, né, sobre isso, né? Eu acredito... Tem coisas que são inexplicáveis, né? Eu acredito que Deus, eu sou devoto, eu tenho uma devoção a Santa Rita de Cássia. E desde o meu nascimento, minha mãe fez uma promessa e eu sou tão crédulo, né? Porque ano passado eu estive na Itália visitando a cidade onde ela está, nem dá para dizer que enterrada, porque ela passou por um processo que se chama... agora me fugiu, como se o corpo não se ele não se decompôs, o corpo dela. Embalsamar, uma coisa não assim. Exatamente, é um processo natural que acontece isso a cada... As pessoas entendem que é um milagre, enfim. O corpo dela está lá desde 1300 e pouco, né, e fui até lá, era uma promessa que minha mãe tinha desde que eu era criança, ela sempre falava sobre isso. Eu acredito muito, assim, né, então acredito na força divina, acredito na luz que ele nos traz, né, acho que um homem com fé, eu não tenho nem como te especificar, porque, por exemplo, todos os dias de manhã eu escuto um devocional, todos os dias, impreterivelmente. Então, eu gosto de escutar indo para a empresa, no carro, sempre tentando fazer leituras, né, porque quando tu tá à frente de uma empresa, é muito difícil, né,
Então, por mais que hoje nós temos 40 colaboradores, para mim é bastante. Uma empresa de grande porte é pouco. Mas para mim, que vim do nada, ter 40 colaboradores é muita coisa. Em vários municípios, né? Então a gente tem colaborador morando aqui em São Luís Gonzaga, a gente tem colaborador em diversas cidades, Santo Ângelo, Passo Fundo, Carazinho, Juí, enfim, né? E é um privilégio, né? E às vezes tu se dá por conta, nossa, como que eu consegui isso, né? E tu só chega a uma conclusão, cara, é força divina, né? É um propósito, né? Não tem como, fisicamente, tu ter alcançado isso sozinho, né? Então, eu sou testemunha viva, né? Imaginar como que um menino que entra com 19 anos numa empresa, cara, para carregar a caixa, se torna dono da empresa. Então, tem que ter algo a mais, né? Então, é uma energia, é algo que te ilumina, mas tu tem que acreditar nisso, né? Entendeu? Eu peço respostas permanentemente, né? E tu tem que ter muita tranquilidade, assim. Isso aí é uma das coisas que eu mais estou aprendendo. Pode estar acontecendo um temporal lá fora, entendeu? Mas tu tem que ter clareza e certeza que vai ter solução e as respostas vão vir. Vão vir. Então tu não pode te desesperar, tu não pode ficar nervoso, não pode. Isso aí é uma coisa que eu aprendi não faz lá muito tempo. A gente vai aprendendo com a maturidade. A gente pensa assim, meu Deus, agora isso aqui eu não vou dar conta. Não vai dar. Aí tu respira, pensa, ou estrutura, e quando vê, pá, deu certo, entendeu? Então é um negócio impressionante, né? Por um milagre deu certo. E, cara, isso é massa. Sensacional. Isso aí. Cássio, o mundo agora parou. 6 bilhões de pessoas pararam agora. E tu tem aí 1 minuto para dar o teu recado, seja para o empresário, seja para a mulher, seja para o homem, seja para o jovem. Eu quero que tu olhe para a lente da verdade. Imagina que todo o planeta agora parou para tu, para te escutar, para te assistir. Qual que é aquela mensagem que tu deixa assim para a gente fechar esse podcast com chave de ouro? Eu vou acabar sendo um pouco repetitivo, eu deixaria a mensagem em especial para os jovens, né, que acreditem no seu potencial, que sigam o caminho do bem, que procurem fazer algo que realmente gostam, né, e para os homens e mulheres de bem, né, fazer o correto, se dedicar, ajudar a comunidade. Então, é os meus preceitos, é o que eu acredito que transforma a vida das pessoas e que faz com que uma pessoa tenha uma vida exitosa, né? Porque êxito não é apenas ganhar dinheiro, né? A gente foi muitas vezes educado pela sociedade e a gente tem na nossa concepção que ganhar dinheiro é o único propósito que a gente tem. E não é. Porque se fosse assim, as pessoas que têm mais dinheiro seriam as mais felizes e a gente sabe que muitas vezes tem pessoas que têm pouco e são mais felizes. Mas o caminho do bem, né? O caminho da verdade, o caminho espiritual, né? Acreditar em Deus, seguir fazendo as coisas corretas. Eu acredito que esse é o caminho da felicidade e do sucesso. Sensacional. Anotou o recado aí? Deu certo? Quero agradecer mais uma vez a Bem Seguro, a Academia dos Campeões, o Café do Campeão, a Minimal, por me proporcionar a você também, tá? Com pessoas incríveis, com histórias incríveis. E, Cássio, cara, de verdade, obrigado por você ter reservado o teu tempo tão precioso para estar aqui compartilhando, servindo. E como que a turma te encontra? Vende teu peixe aí. Na verdade, de diversas formas, né? Então, eu tenho minha rede social, Cássio Feltz, né? Para quem quiser seguir, acompanhar um pouco da minha trajetória. Bastante materiais ali que eu posto relacionado principalmente à parte de voluntário, da CISAP, FenaSoja, enfim. Me encontram também nas redes da própria CISAP e da DaisyCon também, tem muitos posts lá relacionados a eventos, no caso da CISAP, e aos trabalhos que a gente faz na DaisyCon, hein? Maravilha. Cássio, obrigado Álvaro. Tamo junto. Até a próxima. Tamo junto, sucesso. Para você que ficou até agora, muito obrigado. É por você e para você que a gente constrói tudo isso, sempre com a única missão de ajudar você a ser campeão na vida e nos negócios e principalmente te encontrar no teu lugar lá que se merece, que é no topo do pódio. Forte abraço e até a próxima.